Olá a todos, estou aqui para falar da qualidade de vida e ambiente. A qualidade de vida e ambiente é também um tema bastante sensível no nosso concelho, um concelho de boas características, bonito, que toda a gente o reconhece, banhado por dois rios que com certeza lhe dão também alguma riqueza natural, e é sobre isso que nós temos aqui que refletir e perceber aquilo que não tem sido feito e aquilo que eventualmente poderemos fazer para o futuro, para ter aquela qualidade de vida, ter um ambiente saudável, ter tudo aquilo que a população anseia, desde os mais novos aos mais idosos, e que temos desperdiçado de uma forma escandalosa, penso eu, até aos tempos que correm. Temos alguns recursos naturais, são os rios, que poderiam dar aqui às pessoas espaços de lazer. As pessoas procuram de outros lados e se calhar procuram da outra margem do rio, que a água é a mesma, os rios têm o mesmo nome, e nós temos sabido aproveitar esses recursos que temos, ao contrário dos concelhos vizinhos, que têm feito isso de uma forma exemplar, já qualificados inclusive em termos de bandeiras, reconhecidos, com visitantes de vários pontos da região, e nós continuamos aqui impávidos e serenos a assistir a tudo isto, sem ser exigentes no sentido de também pegar naquilo que a própria natureza nos ofereceu e saber rentabilizar. Penso que tem sido uma lacuna muito grande, além de que essas margens dão-nos também a possibilidade de evoluir para outros pontos, que são os investimentos desportivos, que têm associados a todo aquele desenvolvimento dos bares, de desportos como canoagem, natação. Sabemos que a juventude, os miúdos, os mais novos, têm uma certa apetência pelos desportos de água, e nós estamos aqui a desperdiçar aquilo que, além de contribuir imenso para a saúde, para os bons hábitos da população, estamos também, como pessoas adultas, a desperdiçar aquilo, como eu disse, que a natureza nos ofereceu sem termos que pagar nada. Por isso, é uma das bandeiras que temos que ter, é uma das prioridades que temos que defender. Temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, aproveitando em todos os recursos que possamos ter, em termos de projetos que possamos apresentar, para que consigamos rentabilizar aquilo que a natureza nos dá. Também temos que discutir a qualidade de vida noutros parâmetros, temos que discutir a qualidade de vida naquilo que é o respeito pelos espaços de cada um. Desde logo, com a recolha dos resíduos sólidos, tem sido uma catástrofe, tem sido uma preocupação imensa de toda a gente do concelho, o manifesto mal-estar de toda a gente, pelos maus cheiros que provoca, pelos próprios animais que interagem com esse lixo que fica muito tempo sem ser recolhido, e portanto aqui temos que ser rigorosos também num fator que tem a ver com o cuidado com a saúde pública, com a higiene e também com o bem-estar, com a aparência, com a limpeza. Portanto, temos que ter um concelho com brio, temos que ter pessoas que tenham a capacidade para perceber que tudo aquilo que eu friso sempre com muita ênfase também, que temos uma natureza fantástica, portanto não temos o direito de a estragar, não temos o direito, nem podemos ter o desleixo de continuar a deixar as coisas andar ao ponto de degradar aquilo que seria muito fácil de apenas fazer uma boa manutenção. Temos também o problema do abastecimento de água, em que infelizmente, e as pessoas dizem muitas vezes num concelho que tem 2 rios, não ter água. Nós sabemos que isto é um problema muito mais complicado que aquilo que aparentemente parece.
Também temos que reconhecer que tem sido um problema que os políticos têm, de certa forma, chutado, basta a expressão, para canto, porque não têm tomado o pulso à situação, não têm tomado as medidas adequadas e continuamos sempre com remedeios, com mais uns tubos que se enterram, mais uns desenrasques que se vão fazendo em tempo de eleições, mas, no entanto, nós temos que pegar isto, se me permitir a expressão, pegar o touro pelos cornos e pensar em dar uma solução radical a tudo isto. E sabemos também da dificuldade financeira que este problema acarreta, mas também sabemos que é possível a sua resolução com um projeto mais abrangente, um projeto intermunicipal, que de certa forma resolve o problema não só de uma situação pontual ou de várias situações pontuais, mas acima de tudo resolve o problema do Conselho em geral, resolve o problema até de concelhos vizinhos, resolve, afinal de contas, o problema da água que existe também noutras localidades. Mas isto só poderá ser feito com a intervenção de todos, com muito trabalho, com muita interação entre os próprios municípios do Cávado, para que este problema seja resolvido. Mas é preciso que se ponha mãos à obra e não se ande constantemente declinar este problema e só quando as coisas apertam, que vem o verão, ou então se houver eleições o verão ainda é mais intenso e que as pessoas se preocupem demasiado em andar a enterrar tubos que depois não sabemos bem o preço que eles têm. E nós já conhecemos os tubos de ouro há muitos anos e neste momento se calhar estamos a cometer o mesmo erro e não resolver os problemas fundamentais e estruturais que é preciso as pessoas começarem a pensar em resolver e não andar só a apagarem pequenos fogos, como tem acontecido neste problema do abastecimento de água, porque é um bem essencial, é um bem que é desperdiçado por muita gente, é um facto, mas também quem não tem esse bem essencial no dia-a-dia não tem condições nenhumas para conseguir ser feliz e ter tranquilidade e não ter que recorrer muitas vezes a situações de desespero para conseguir suprir este grande mal que temos na nossa sociedade. Portanto, vamos ser mais sensíveis, vamos nos pôr no lugar de cada uma daquelas pessoas que têm o lixo aos montes à porta, que têm os cheiros insuportáveis também à sua porta e que depois não conseguem ter sequer água para fazer os serviços mínimos nas suas habitações. Este é um apelo e é um compromisso que nós tomamos para que possamos, de uma vez por todas, ter a força política, ter o trabalho político que é preciso ter, saltar fora do nosso concelho, saltar para além daquilo que são as nossas fronteiras e resolver este problema conjuntural que tem que ser resolvido quanto antes, porque estamos no século XXI e é um tema que não deveria ter discussão neste momento. Temos depois outra grande questão na qualidade de vida e ambiente, que é a afetação daquilo que é a tranquilidade das pessoas. As pessoas que muitas vezes investem o que têm e o que não têm para ter o seu canto, para ter a sua casa. Muita malta jovem que investe na compra de uma casa, ao construir uma casa, que ficam hipotecados para toda a vida e depois são confrontados com autênticas aberrações urbanísticas que lhes vão tirar completamente o sossego, vão-lhes tirar a tranquilidade, vão-lhes desvalorizar o seu património. Estou a falar de um mal que nós temos no nosso concelho, que os políticos têm que ter o cuidado de perceber que têm que olhar por aquilo que é o seu território, organizá-lo de forma adequada, saber distinguir as áreas em que devem admitir ou não algumas construções, para que aquela pessoa que fez o seu investimento não veja, em primeiro lugar, o seu investimento desvalorizado, em segundo, o seu sossego e a sua segurança postos em causa. Portanto, isso ninguém tem direito de fazer a ninguém, nem ninguém merece que lhe façam. Em relação ao que eu estava a falar da segurança das pessoas, da organização do território e aquilo que constitui alguns atentados, como eu costumo definir, urbanísticos, eu refiro-me essencialmente, e o nosso concelho tem sido um bocadinho vítima disso, das construções que se fazem junto às habitações, constroem-se pavilhões, junto aos pavilhões autorizam-se habitações, o que cria desde logo alguns conflitos pessoais e sociais que poderiam ser de evitar, porque nós queremos uma sociedade pacífica, não queremos uma sociedade que esteja em conflito consigo própria, e depois também porque acaba por muitas vezes a razão, ou melhor dizendo, a culpa morre solteira, porque a razão muitas vezes é ambígua, no sentido em que se faz é porque é permitido, mas o que é certo é que vai prejudicar algumas pessoas. Eu acho que o poder político tem que saber meter as mãos na massa e saber definir as zonas
de cada urbanísticas bem definidas em termos habitacionais, de serviços, comerciais, para que não haja este tipo de conflitos e esta desvalorização do tal património que falo das pessoas que investem em tudo mais alguma coisa e depois vêm defraudadas as suas expectativas porque vêm aparecer de repente ao lado da sua casa um pavilhão que, seja qual for a sua finalidade, seja de indústria leve ou pesada, vem afetar sempre a valorização daquilo que é o seu património, vem afetar o seu sossego e também, de certa forma, a segurança, principalmente a segurança dos filhos, que nas suas atividades lúdicas não andam tanto à vontade, sabendo que não estão num bairro habitacional, mas que estão junto de um pavilhão onde param diversas pessoas sem saberem a sua origem e por isso os pais não ficam sossegados e esse flagelo, que é um flagelo que eu penso que existe na nossa sociedade, nós vamos combater e vamos combater de uma forma muito forte porque percebemos e sentimos a angústia das pessoas, ouvimos as pessoas com as suas queixas completamente deprimidas, algumas quase a precisar de tratamento, porque bem, efetivamente, o investimento da sua vida posto em causa, tudo aquilo que projetaram para a sua vida, defraudado, por culpa de leviandades, que posso assim dizer, urbanísticas, quando nós hoje em dia não temos necessidade disto porque os regulamentos existem, mas acima de tudo temos que pegar nos regulamentos e saber interpretá-los e dar ao nosso concelho, ao nosso território, um ajustado equilíbrio e, portanto, uma utilização também devidamente acautelada. Sobre este tema, eu tenho aqui um convidado que me fez o favor de vir ajudar aqui, de certa forma, a dar corpo a este meu ponto, porque é uma pessoa que vive cá no concelho, nasceu no concelho, se já sentiu na pele com certeza algumas destas dificuldades que eu enumerei, conhece muitas pessoas que com certeza sentiram outros e também pela sua vida profissional percebe quais as consequências, os efeitos colaterais que muitas vezes estes efeitos na nossa sociedade têm noutros âmbitos que ele irá explicar com certeza com mais competência do que eu. Por isso agradeço aqui ao Zé Pedro e ele agora vai um bocadinho interagir comigo para percebermos se efetivamente este nosso ponto tem aquela razão que eu entendo que tem. Bem, da minha parte agradecer, digamos, a oportunidade que me foi dada pelo Zé Manuel Faria. Portanto, a relação já tem uma história, já foi meu presidente nos tempos em que eu joguei aqui no Futebol Clube da Mares. Estou cá numa perspectiva completamente descomprometida, porque o único compromisso que eu tenho é com a minha mulher e os meus filhos, isso sim, é a minha família, é o meu compromisso. Fruto da minha atividade profissional, não estou confortável e, portanto, estou cá de forma apartidária e disse e reitero, estou extremamente gratificado em estar aqui para poder, enfim, de alguma forma desabafar um pouco questões relacionadas com o ambiente e com o bem-estar fundamentalmente, porque eu neste momento, como natural e residente no concelho da Mares, onde, enfim, escolhi viver, escolhi constituir família. É aqui que eu gostaria que um dia os meus filhos dessem continuidade à sua vida. E neste momento, após uma mudança de casa, onde escolhi novamente o concelho da Mares para viver, posso dizer que estou com a minha saúde mental afetada e, muito honestamente, se fosse hoje o momento de fazer esta aposta, este investimento, eu tinha pensado seriamente em mudar de concelho, porque faltam as condições essenciais. A título de exemplo, eu partilho aqui a minha experiência, porque me parece que é através da partilha das nossas experiências que melhor podemos sensibilizar as pessoas que lideram ou vão liderar o nosso concelho, que poderá algo mudar um dia. A título de exemplo, eu tenho uma rega automática que não sobe os aspersores porque a água não tem força. Eu, se colocar o meu dedo na ponta da mangueira, a água não é projetada. Eu tenho no inverno águas abundantes pelo loteamento onde resido. Eu tenho, a título de exemplo, vou residir num loteamento que tem, de facto, muitas respostas ao nível do Código da Estrada, sinalização vertical, passadeiras, tudo espetacular. Porém, ninguém, ou melhor, pouco se intervém na limpeza daquele espaço
e há momentos, sobretudo no inverno, que a passadeira desaparece por completo, portanto soma-se ali um lamaçal na entrada da passadeira. Isto é qualidade de vida, isto é ambiente, isto é saúde, e eu sinto que eu não tenho isto. Posso dar um outro exemplo, no loteamento onde eu vou viver, por acaso tem lá um contentor do lixo, mas o contentor é geral, é genérico, porque se eu quiser ensinar os meus filhos, digamos, a reciclar, eu terei que ter uma resposta externa, não é? Para eles saberem onde é que têm que colocar o plástico, onde eles têm que colocar o cartão e o papel. Eu não tenho essa resposta. Eu deixo pelo loteamento abaixo, eu continuo a não ver de facto. Ou seja, há escassez de respostas a esse nível. E portanto, sobretudo, a minha experiência é de alguém muito triste, alguém muito frustrado e alguém que gostava de que o futuro fosse diferente. E porque eu trabalho desde tenra idade, pago os impostos que tenho que pagar e sinto que devia ter o direito a ter as condições básicas para conseguir viver e fazer viver a minha família. Sei que isto, enfim, poderão ser questões, nomeadamente a da água, questões que envolvem grandes investimentos, que poderão envolver, enfim, outras áreas de ação. Bom, mas o que é facto é que os anos passam e nada se faz. Eu acho muito bem que o nosso Conselho aposte em políticas de captar o turista para vir conhecer a nossa terra. A nossa terra é muito bonita. Eu tenho orgulho de dizer que sou da Mares, porque tem um vinho muito interessante, porque tem locais espetaculares, tem rios. Mas depois tenho um ponto de vergonha na medida em que eu próprio não tenho condições, as condições básicas para me sentir feliz. E portanto, isto é um pau isto é um pau de dois bicos. Tem havido uma aposta em captar o público externo, mas não tem havido propriamente uma grande aposta em fixar o público daqui. Porque assim, eu acho muito bem que chamem para cá turistas, acho muito bem que apostem nessas medidas, mas procurem saber o que é que o Zé Pedro precisa, o que é que o António que mora ali precisa, o que é que o Joaquim precisa, porque todos nós de certeza temos uma história para contar. E eu sinto-me gratificado pela primeira vez em 42 anos de vivência, em poder ter a oportunidade que um líder político do nosso Conselho, que se vai candidatar, digamos, criar este momento para eu poder desabafar. Porque desabafar em redes sociais, desabafar na via pública, desabafar no café, isso não surte efeito absolutamente nenhum. E hoje está-me a ser dada essa oportunidade, estou aqui em representação da minha família e espero que a minha voz, enfim, chegue a todos os outros e as pessoas que não tenham medo, não tenham receio, porque eu estou na cadeira de conforto. Como eu disse, por questões estatutárias da atividade profissional que desempenho, não sou partidário, portanto, neste momento, se me convidarem para ir, enfim, se 10 partidos políticos, não é 10 partidos políticos, 10 pessoas ligadas à política me convidarem, eu vou lá. Vou lá na medida em que eu sou um cidadão e eu tenho o direito e o dever de cidadania. Portanto, é nessa perspectiva que eu estou cá e aquilo que eu tinha, digamos, para desabafar, assim, de forma muito genérica, sobre a questão ambiental, tem fundamentalmente a ver com o meu bem-estar do dia-a-dia. E eu sou um município muito triste, muito frustrado, onde não tenho aquilo que é o mais básico para poder ter paz e para poder ter uma saúde mental equilibrada. Portanto, e era isto que, de facto, eu tinha para referir. Zé Pedro, é uma questão que eu gostava de colocar, é a seguinte: estamos em consonância com um pensamento que eu também tenho, que é o facto de termos dois rios a banhar o nosso concelho, principalmente o rio Cábado, que serve de lazer a muita gente, em toda a sua extensão, do lado contrário a Amaras. Temos em Brim, temos na Ponte do Bico, temos em Lago, e temos aproveitamentos na zona de Braga e por aí abaixo até a Barcelos. E aqui em Amares continuamos com o nosso rio a correr no seu leito, sem ninguém perturbar, sem haver qualquer investimento da parte municipal para dar, de certa forma, um espaço de lazer para os habitantes de Amares. Em relação a isto, o que é que tu pensas? Bom, relativamente aos recursos hídricos, é um facto que nós temos dois rios, somos uns privilegiados, não é? E eu, que o diga, porque passei a minha infância diretamente ligado ao rio, não é? Porque o lazer era ali na freguesia de Guães, ir para o rio, chamado Rio de Verim, que tinha ao lado de Guães, que agora já nem existe, está completamente... Só existe a parte de Verim, da Póvoa Lanhoso, a nossa parte não existe. Bom, eu tenho dois filhos, um de 13 anos, outro de 17, e o que é facto é que os meus filhos conhecem e bem os rios das outras localidades. Porquê é que será?
Será porque, por alguma razão em particular? É, claramente, porque os rios e as ofertas que existem para além das margens do nosso concelho são muito melhores, a todos os níveis. E vejamos que nós temos respostas do lado da Póvoa Lanhoso de Verim, uma resposta muito boa ao nível de praia fluvial. Nós temos ali também já o rio da Daúfo, nós temos ali para os lados de Prado, para os lados de Vila Verde. Vemos agora mais recentemente na Ponte Nova aquilo que a Junta da Loureira de facto apostou lá, e é um espaço que eu até gosto de lá ir, e cada vez está mais porreiro agora, e é triste que eu tenha que sair da minha terra, passar uma ponte para encontrar melhor qualidade de vida para mim e para a minha família. Eu preferia que assim não fosse, porque eu preferia, enfim, sair de casa a pé, deslocar-me meia dúzia de metros e encontrar essa qualidade de vida. Não me compete a mim, porque não sou político, nem nunca virei a sê-lo, definir políticas para resolver isto, mas eu falo aqui na qualidade de município, que é, eu passo as fronteiras do concelho para encontrar qualidade de vida lá fora. A partir daqui, quem de direito que reflita sobre aquilo que eu estou a desabafar. Zé Pedro, mais uma questão que é a seguinte: uma das coisas que tem uma influência enorme na qualidade de vida das pessoas é, de certa forma, o ordenamento do território, que mexe com tudo aquilo que é aquilo que é um investimento que as pessoas fazem nos seus imóveis, como também depois a qualidade de vida que têm, pelo sossego que devem ter e pela segurança que também devem ter para si e para os seus filhos. Por isso, a minha pergunta é esta: temos nós um concelho, em termos urbanísticos, bastante desorganizado, em que são permitidas construções de pavilhões à beira de casas, etc., portanto, com outras implicações até sociais que isso poderá ter, principalmente ao nível da segurança. E sendo tu uma pessoa ligada à segurança, precisamente, eu gostava de fazer uma pergunta, que é se tens conhecimento dos reflexos que isto tem em tudo aquilo que é o bem-estar das pessoas e que se reflete também naquilo que é o chamariz e, de certa forma, o desafio para as pessoas se radicarem no nosso concelho ou não, em função destes problemas que começam a ser emergentes e preocupantes, e que nós temos que pôr fim a isto, que aliás é um dos pontos do meu programa, que seremos rigorosos neste aspecto, e eu queria que tu fizesse aqui um testemunho daquilo que, noutras localidades até que não seja a mares, que reflexos é que isto tem na vivência de uma sociedade. Sobre estas questões do ordenamento do território, falo obviamente também na qualidade de munícipe, e eu considero que eu sou de alguma forma um privilegiado, na medida em que os locais onde vivi foram sempre locais afastados de outras residências e afastados do barulho. E, portanto, nessa perspectiva, enquanto pessoa que senti na pele estas questões do barulho, de vizinhança, não tenho opinião, mas tenho opinião, pela experiência profissional que tenho, do terror que isto é. Porque é mesmo a expressão correta. Isto é um terror para muitas famílias e muitas pessoas. Ninguém tem noção, ou poucos terão noção, ou só aqueles que passaram por isso, do que é procurar descansar e o barulho proveniente dos vizinhos, porque fizeram uma festa do cão ou animal do vizinho, de uma empresa, uma fábrica que tem máquinas a trabalhar ininterruptamente, um estabelecimento comercial que tem a sua arca congeladora com aquele barulhinho de fundo. Para muita gente isto é terrível. E nós temos dois enquadramentos legais para resolver este tipo de situações. Existem dois enquadramentos legais. Um tem que ver com o regulamento do ruído de vizinhança, que é um regime contornacional, onde as câmaras municipais são as entidades competentes por aplicar a contornação, cujo valor são 500 euros. Agora é evidente que tem que haver, a autoridade policial tem que, enfim, constatar como testemunha que de facto houve o barulho, e depois temos a questão criminal no âmbito de um processo civil. Eu conheço pessoas que, em outros municípios, não conseguindo que a questão contornacional andasse para a frente, e aqui termino no sentido de não querer ir mais além e dizer porque é que as coisas não vão para a frente. Bom, isso não me interessa. O que é facto é que as vítimas continuam a levar todos os dias com o barulho de vizinhança. E então há muitos que têm que fazer o seguinte: têm que marcar uma consulta médica, têm que ir à psiquiatria, têm que tomar medicação e têm que depois mover uma ação civil para que em tribunal possam, enfim, provar que a saúde mental, o descanso já está colocado em causa. Isto é uma questão muito delicada. Graças a Deus eu não vivo essa situação, porque vivo afastado
digamos, do barulho, mas sei o que é passar por esses momentos, sei o que é pessoas que têm a sua vida e têm direito ao seu descanso e tranquilidade, e outros não terem bom senso, e quando eu digo outros, não só no âmbito do Rio de Vizinhança, mas nós também temos aí muitos empresários que, enfim, têm que construir os seus estabelecimentos comerciais, as suas indústrias, e fazem-no legalmente, porque assim lhe permitiram, e é óbvio que se as coisas fossem de outra forma, nós teríamos uma zona habitacional completamente afastada de uma zona que, enfim, colocasse em causa o descanso e a tranquilidade das pessoas. Por isso, mais uma vez, reitero, neste tema em particular, falo enquanto cidadão, e o futuro pode ser melhor, indiscutivelmente. Sim, Pedro, mais uma questão que é esta. Além do lazer que possamos ter em termos de aproveitamento das margens dos nossos rios, que realmente é uma constatação que temos o mesmo rio com a mesma água e de um lado que não é o nosso muito bem aproveitado em toda a sua extensão, e do nosso lado nada acontece, a não ser por iniciativa de um ou outro particular. Além disso, também temos aqui algumas propostas que nós conhecemos de desenvolvimento de projetos turísticos, como a canoagem, o campo de golfe, etc., que são projetos que estão, de certa forma, sempre a ser adiados por alguma inércia do poder autárquico. Também queria que me dissesses o que é que isto poderia significar até para um desenvolvimento económico do nosso concelho, além do lazer, além de toda a oferta que possamos ter, além da promoção até do desporto de rio que não temos também. Falámos muito do desporto, mas esse está de certa forma esquecido porque não temos onde o praticar, onde incentivarem os mais jovens a fazê-lo. Portanto, qual a importância que isto representa em termos da qualidade de vida que nós possamos ter aqui no nosso concelho? Bom, sobre a questão dos nossos recursos hídricos, temos aqui, nomeadamente, os rios que vêm ao nosso concelho. De facto, como referi há pouco, na questão do lazer, eu considero que também há uma subexploração na questão do desporto. Nós vemos aí iniciativas de sucesso nos concelhos a nível nacional, que exploram e bem os rios, não só na vertente turística, mas também na vertente de lazer e da fixação de quem cá vive. É evidente e é óbvio que eu, como residente, se eu tivesse uma oferta bem enquadrada, aqui bem perto, para fazer, enfim, umas viagens de lazer com os meus filhos numa canoa, pois é óbvio que eu, se calhar, pegava neles e íamos fazer essas descidas do Cávado. Curiosamente, eu e a equipa que esteve na Associação de Desenvolvimento do Vale do Homem, lançámos pela primeira vez a primeira descida do Cávado, obviamente com o apoio e a colaboração do município na altura, e tudo começou por ali. As coisas de facto têm acontecido, têm-se repetido, mas isto é um ato que ocorreu num domingo só. É uma atividade de um dia, e aquilo que nós estamos aqui a discutir é subexploração. Isto devia ser permanente, com respostas ao nível de utilização do rio, e até mesmo a questão de ter outras ofertas a nível de restauração e mesmo os bares. Enfim, todas essas infraestruturas podiam existir à volta disto tudo. E é evidente que isto era uma mais-valia para todos nós residentes. Agora, Sim, Pedro, também mais uma pergunta que eu acho que é uma resposta que se calhar muita gente está à espera, porque é uma preocupação também transversal a todo o concelho, que é o fornecimento de água a cada um e a recolha dos resíduos sólidos. Estamos aqui a falar de uma situação que é, primeiro, de um bem essencial, que é a água, que nos faz falta e que muitas vezes não é valorizada porque quem a tem não lhe dá o valor que ela representa no dia-a-dia, em cada momento das pessoas. E depois também é a recolha dos resíduos sólidos, que me parece, e por isso está no meu programa, que há pouca intensidade de recolha, pouca qualidade de recolha, pouca oportunidade e até também, por que não dizer, que não há se calhar a quantidade necessária de contentores para que essa recolha seja eficaz. E estamos aqui a falar de dois temas muito importantes para o bem-estar das pessoas, do dia-a-dia, mesmo do dia-a-dia, não estamos a falar de uma situação pontual, que muita gente desconhece e não dá essa importância.
e que tem a ver também com aquilo que é a saúde pública, porque principalmente no que toca à recolha dos resíduos sólidos, sabemos que com toda a dispersão que há desses resíduos, com os animais a interferirem também de noite, com tudo aquilo que fica depositado muitas vezes fora dos contentores, são insuficientes para a recolha, essa importância que tem no bem-estar das pessoas, nos cheiros, na qualidade de vida, de toda a gente. Não sei se tens algum caso em particular em que isso seja sentido, mas que é sentido, e se calhar a tua resposta vai aqui entroncar naquilo que é uma resposta que todos os amarenses gostariam de estar aqui no teu lugar para poder falar. Sobre a questão dos resíduos sólidos e água, o que é que eu tenho a dizer? Eu nasci numa casa em Guães, dos meus pais, onde sempre tive água de forma abundante. Ela vem de uma nascente ali de Vilela, Cavaduzes, que é uma freguesia de Vilela, a uma distância enorme, e a água chegou sempre à minha casa em abundância, com a pressão necessária e com qualidade muito adequada. Portanto, para mim a água sempre foi algo que eu não valorizei, porque ela entrava pela casa dentro e enfim, era o que era. Hoje, não é? Porque tive que emancipar-me, sair da aldeia onde nasci e estou numa outra freguesia que é Figueiredo. Eu tenho duas experiências. Uma experiência positiva, porque nos primeiros 14 anos vivi na parte de baixo da freguesia e a água ali tinha pressão, e agora vou viver para a parte de cima. E então, enfim, tem sido terrível o processo de me habituar de que a minha torneira não tem pressão, não levanta um aspersor para a rega automática, fiz grandes investimentos, comprei, enfim, tudo aquilo que faz parte de uma rega automática, com o programador, com válvulas de segurança, eletroválvulas, aspersores, uma vaidade terrível. Para mim era uma vaidade. Chego lá, vou dar à torneira e só levanta um aspersor mal levantado. Frustração, tristeza. Isto é a saúde mental que está em causa. Isto é... Depois dizer que mais, que após as abordagens, digamos, a quem direito sobre o porquê disto ser assim, aquilo que eu tenho recebido é uma mão cheia de nada, no sentido em que não sei quando. Não sei se vai ser daqui a 2 meses, vai ser daqui a 1 ano, a 10 anos que eu vou ter água em minha casa, com uma pressão condigna, para eu viver numa perspectiva que é, enfim, que é básica. Resíduos sólidos. O que é que eu posso dizer? Eu ainda sou do tempo em que não existia recolha de resíduos sólidos, ou existia, digamos, quando digo sou do tempo, digo da minha infância e adolescência. Ainda sou do tempo em que o caminhão da Câmara vinha uma vez por semana a Guães levar o lixo. Mas pronto, nesse tempo também a legislação era um bocado diferente e queimava-se as coisas em casa, as queimadas não eram tão, enfim, regulamentadas como são agora, etc. Mas o que é facto é que os tempos mudaram e a exigência é outra. E não é possível fazer queimadas porque está tudo muito bem regulamentado e temos outras coisas mais. Agora, o que é facto é que as coisas melhoraram muito pouco. Eu posso também dar o meu exemplo e partilhar o meu exemplo. Vim viver para Figueiredo, na parte de baixo da freguesia, e recordo-me que nessa localização existiam um bairro com cerca de 10, 15 moradias. Existia a casa onde eu vivia e depois mais 6 ou 7 moradias. Eu recordo-me que para aquela área toda havia 2 contentores para recolher todo este lixo. E recordo-me também de inúmeras vezes ter que o colocar e depositar fora, em pleno passeio. Obviamente que nós estamos a falar de um conjunto de lixo que vai gerar cheiros nauseabundos. Bom, estamos a falar de pôr em causa a saúde pública, mas o que é que nós podemos fazer? Queimá-lo em casa? Não podemos. Bom, agora, entretanto, vou viver para a parte de cima da freguesia. O que é que eu encontro lá? Encontro um loteamento que tem apenas e só na parte superior um contentor para colocar o lixo, um contentor genérico. Curiosamente, tive que endereçar uma comunicação para a Junta Freguesia porque o contentor estava completamente revestido de silvas, de vegetação, de inacessível. O meu vizinho, inclusive, ia depositá-lo no contentor da parte de baixo do bairro. Eu fotografei aquilo e enviei para a Junta no sentido de pedir encarecidamente. Eu fui para pedir encarecidamente, não foi para exigir um direito que me pudessem limpar aquilo. Bom, o que é facto é que aconteceu, limparam, mas o meu grande receio é que amanhã as silvas voltem a crescer e a passar por cima do contentor. Os meus filhos não possam ir colocar o lixo no contentor porque está cheio de vegetação que pica e que magoa. Mas, para além disto, não temos ali naquela localização aqueles contentores, né, que dá para reciclar.
Como é que eu posso, de alguma forma, educar os meus filhos, no sentido de dizer ao João ou ao Simão, e de levar isto ali, e não te esqueças, o cartão vai para ali, o plástico vai para acolá. Resumindo e concluindo, o que temos é muito pouco. E eu não sinto, contrariamente às experiências que tenho no meio urbano, porque eu trabalho no meio urbano há 20 anos, conheci cidades como Lisboa, Porto, Famalicão e Braga, e eles na cidade têm tudo. A este nível, eles têm tudo. Têm empresas que monitorizam isto tudo. Em qualquer bairro, qualquer espaço urbano, têm todo tipo de respostas. Eu às vezes costumo dizer, bem, eu vivo mesmo na província, porque de facto eu não tenho nada, eu tenho muito pouco. E no fundo, se amanhã, a este nível, as coisas melhorarem, nós olharmos para a direita e vermos um contentor, mais um contentor, olharmos para a esquerda, vermos mais um para reciclar, se nós metermos o dedo na ponta da mangueira e ela tiver pressão, nós vamos ter mais qualidade de vida, nós vamos estar felizes a viver aqui no Concelho de Mares, nós não vamos andar frustrados, nós não temos que entrar, enfim, em divergência com o poder público no sentido de nos irmos chatear para a Câmara. Isto acaba pura e simplesmente. Agora, quem é que tem, digamos, a obrigação de operacionalizar tudo isto? Epá, não sou eu. Eu limito-me a pagar a minha taxa de água, quando vem a faturazinha, limito-me a pagar a luz, limito-me a pagar os impostos que tenho. E aquilo que eu espero do poder público, de facto, é que me resolva os meus problemas mais básicos, porque eu não quero mais do que isto. O resto tem que ser eu a trabalhar e eu a pagar. Ponto. E não queria fazer uma pergunta, que é também uma curiosidade que eu tenho, para dizer o seguinte, sabendo que, e sabes com certeza, como todas as pessoas saberão, que estamos numa candidatura de muita coragem, uma candidatura que de certa forma quer quebrar com o passado, eu não diria fazer uma ruptura, mas se queremos se calhar ter uma forma diferente de abordarem os temas do nosso Concelho, aqueles que nos afligem há muitos anos, e este concretamente do ambiente e da qualidade de vida, que é muito importante, eu ia-te perguntar se, percebendo a nossa convicção que temos naquilo que estamos a defender, a proposta que temos para este tema em particular e para outros, com certeza que deves conhecer, se acreditas que a candidatura que eu, de certa forma, lidero, poderá ser uma aposta certa para os amarenses para acabar com este flagelo da qualidade de vida e do ambiente. Para mim, todas as candidaturas são válidas. Como referi, quando cá cheguei, estou cá, obviamente, na qualidade de munícipe, para partilhar experiências e, no fundo, poder gritar alto. É isso a expressão que eu quero utilizar, é poder gritar alto a minha insatisfação com aquilo que é o mais básico. É evidente que este convite e o tema em si que discutimos aqui hoje desplotou-me uma motivação acrescida para cá estar. E, portanto, se até ao momento o Zé Manuel Faria foi a única pessoa, digamos, que me chamou para conversarmos aqui publicamente sobre estas temáticas, eu cá estou com todo o prazer. Se outros, enfim, líderes e candidatos fizerem o mesmo, eu lá estarei com o mesmo prazer, porque, como referi, sou apartidário e aquilo que eu quero e desejo apenas e só é que o líder do nosso Concelho seja a pessoa com maior capacidade de concretizar aquilo que são os seus projetos iniciais. Se me perguntar se isso tem acontecido, muito honestamente não o tenho sentido. Obviamente não há coisas perfeitas, mas se me perguntarem também se há possibilidades de que o futuro seja melhor, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E, portanto, neste momento, conhecendo o Zé Manuel Faria, conhecendo, digamos, não a totalidade do programa, mas pelo menos esta parte já sou conhecedor na íntegra, é evidente que eu recomendo às pessoas que ouçam o Zé Manuel Faria, da mesma forma que devem ouvir os outros. E depois, quem for mais convincente, enfim, que tenha o seu sucesso. Mas mais importante do que isso, volto a reiterar, é amanhã, quando estiverem na liderança, por favor, não prestem um serviço de caridade, prestem um serviço como eu presto no meu trabalho, que é quando chamam pela polícia, nós vamos lá no sentido de servir o cidadão. E nós estamos ao serviço do cidadão. Ninguém vem à polícia pedir, olha, por favor, não se importa de ir à minha casa, por favor, não se importa resolver o meu problema. Ou então pedir a alguém que o vá resolver porque conhece melhor o A. Não, nós vamos porque é o dever de serviço público. É aquilo que eu espero do município de Mares, porque eu tenho a certeza que se um dia fizermos uma ruptura com isso, sobretudo, eu já não digo para mim, mas sobretudo para os meus filhos vão cá ficar, eventualmente os meus netos vão cá ficar e vão estar felizes por viverem a Mares. Portanto, até ao momento,
é o Zé Manuel Faria que me proporcionou um dos melhores momentos do meu estado adulto, que foi poder desabafar e gritar alto que eu não estou feliz aqui em Amares. E se outros estiverem no mesmo enquadramento, têm aqui uma excelente oportunidade para falar, ok? Independentemente de terem coragem ou deixarem de terem coragem, isto não se trata de coragem, isto trata-se do nosso bem-estar e pelo nosso bem-estar, enfim, devemos fazer tudo, ok? Pronto. Muito obrigado. Quero agradecer ao Zé Pedro a presença aqui, com esta conversa muito produtiva e muito incisiva sobre aquilo que era o tema que nos trouxe cá. E como foi aqui dito também claramente, é uma pessoa partidária, até pelas funções que exerce profissionais, e nós também queremos isso mesmo. Nós queremos aqui pessoas que sejam nossos convidados porque são encomendados, queremos aqui pessoas que sejam livres de expressão, que tenham a sua opinião sobre o Conselho, independentemente do seu quadrante político, e foi isso que nós sentimos aqui, uma conversa muito franca, uma conversa que pode ser a conversa que qualquer amarense, seja de que partido político for ou independente, pudesse ser aqui connosco, como foi tida esta conversa com o Zé Pedro, que, como disse, foi uma conversa produtiva, uma conversa que incideu sobre aquilo que são as nossas preocupações, são as preocupações do povo de Amares, são aquelas preocupações que nós ouvimos na rua todos os dias e são as preocupações que eu também, como amarense e conhecedor do Conselho, também conheço e sei que existem. Nós estamos com muita coragem a enfrentar estes temas e espero, sinceramente, que seja o escolhido do povo amarense para que possa concretizar todos estes anseios. E prometo também desde já que de certeza que não irei defraudar as expectativas, nem do povo amarense e concretamente aqui do Zé Pedro, que se prestou aqui a um testemunho que penso que qualquer amarense que o veja irá com certeza rever-se muito nele. Obrigado pela presença. Obrigado e felicidades, obrigado. Ok? Ok, obrigado. Obrigado a todos por terem participado nesta sessão. Relembro que a minha candidatura é um compromisso sério com todos os amarenses. Por isso, convido todos a participarem. Consultem a minha página em www.josemanuelfaria.pt. Consultem a caixa de ideias e deixem ali os seus anseios e sugestões. Obrigado a todos. Até à próxima.